Eu não vou negar que eu tentei falar com o Pedro, né, para o Pedro voltar, porque o Pedro foi um cara que foi muito importante para o programa enquanto Alcemar, né? A minha vida é aqui, cara. Eu tenho aqui CPF, CEP, CNPJs. A minha vida é aqui, cara. Não tem. Estar lá, muitas vezes, é um sacrifício. Eu já fui chamado algumas vezes para conversar com alguns partidos políticos, me oferecendo cargos políticos no sentido, quer ser vereador? Quem sabe a gente faz uma parada de deputado estadual para ti, deputado federal, senador? Eu falei, cara... O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que você sabe, é sempre gravado no Rocket Club. Mas peraí, você está olhando em todo o nosso entorno e está vendo que hoje não, estamos num ambiente diferente, porque estamos nos estúdios da Rádio Atlântida para entrevistar, nesse programa especial e histórico de 1 ano de criação do nosso podcast, o nosso querido Alexandre Fetter. Tudo bom que hoje? Isso, que diferença. Obrigado, tudo bem, cara? Muito bom, muito bom. Prazer estar com vocês. Olha os papos dos caras. Olha os papos dos caras. E eu costumo sempre, né, Fetter, que digamos que a cartilha do YouTube pede para que a gente lembre a pessoa de se inscrever, dar o like, mas hoje, como é 1 ano, eu vou simplesmente agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Cara, pelo ano. Porque a gente está fazendo na luta, é um projeto 100% independente. Hoje é o nosso 48º episódio. A gente está buscando pessoas, personalidades em todos os nichos, tendo um programa plural e tem sido muito bacana, muito interessante. E antes de eu passar a bola efetivamente pro Fetter, sem muita enrolação, vou relembrar, a gente tem uns números que são humildes, mas que a gente comemora, são 270 mil views, 23 mil horas de exibição, 4 mil inscritos nas somas dos canais, thumbs exibidas a 2,5 milhões de vezes no YouTube, o que nos deixa muito feliz e demonstra que os nossos esforços eles estão fazendo por onde, e a gente vai seguir se dedicando. Eu, Matheus Beck na apresentação, Anderson Cabelo nas câmeras, Matheus Giuseppe cuidando do nosso áudio, também o nosso querido Guilherme Biteco, que faz a organização das nossas... Bitequinho, ele faz a organização das nossas redes sociais, está trabalhando, não pôde estar aqui, mas faz parte dessa equipe. Então, sem mais delongas, vamos efetivamente para o programa com o Fetter, que mora nos Estados Unidos hoje, tem algumas vindas aqui para o Sul, a gente sabe o quanto é dificílimo de encaixar na agenda dele, e eu estou muito feliz que ele conseguiu tirar uns minutinhos pra gente. Bom, cara, também estou feliz de estar com vocês aqui. É sensacional. E Fetter, eu entrei aqui na Atlântida, eu já tinha ido lá em cima, uma vez recebi um relógio G-Shock das mãos do Porã, de um concurso que eu participei e recebi. E hoje a Atlântida está num local diferente, num ambiente diferente e, ao mesmo tempo, existindo sob uma realidade distinta. Fetter, como que é o desafio de sustentar, de dirigir, de gerir algo do tamanho da Rede Atlântida em um momento que tem uma explosão de podcasts, de conteúdos independentes, obviamente que a mídia convencional permanece viva e se modernizando. Como é que é esse teu trabalho? O que tu tem captado e trazido dessa tua vivência também nos Estados Unidos? Legal essa pergunta. Eu costumo dizer que o que faz a diferença, né, empresta relevância, são as pessoas, né? Tu não faz nada sozinho, tu sabe disso, tem uma baita equipe trabalhando contigo. Ainda que tu apareça, as pessoas que trabalham por trás é que fazem o suporte, né, pro teu bem aparecer. Então, na Atlântida não é diferente disso, cara. Estou há 15 anos à frente desse processo de curadoria, tanto de conteúdo quanto de pessoas para desenvolver esse conteúdo. E para mim é mágico, assim, cara, porque eu amo gente, né? Eu amo inspirar as pessoas para que elas nos entreguem o melhor de si, assim, cara. E especialmente nesse momento onde a gente, como tu falou, tem esse monte de player entrante e concorrendo com a mídia tradicional, o rádio, no meu entender, é o que melhor se adapta, que melhor se adequa a esse passo digital, assim, porque a gente consegue explorar além de explorar, divulgar no ar as nossas redes sociais e explorar as nossas redes sociais a partir do conteúdo que tu empresta pro veículo no ar, né, cara? Então, é maravilhoso, cara. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado pelas pessoas, procuro buscar as pessoas, no primeiro momento, pela química que acontece entre elas e eu,
E a gente vai desenvolvendo isso até se tornar uma amizade, uma grande parceria. Caras como o Rafinha, por exemplo, que já participou do podcast com vocês aqui, que está comigo há 25 anos. A gente trabalha há 15 aqui na Atlântida, 10 na Pop Rock, aí já é 25, e ainda uns anos antes, na minha primeira estada aqui na Atlântida, onde o Rafinha era boy, né, da empresa. Então, cara, é absolutamente emocionante, assim, ter a possibilidade, o prazer, o privilégio de poder escolher pessoas e junto com essas pessoas desenvolver um conteúdo e apresentar para outras milhões de pessoas. A gente tá aqui, eu não comentei, tem o bolinho aqui de 1 ano, que depois a gente vai partir, comer uma fatiazinha com o Fetter aqui rapidamente antes de liberar ele. E Fetter, pessoalmente, falando do teu trabalho, eu sou um cara que trago uma carga de família, de acompanhar o rádio. Eu tenho um tio, um pai que é muito envolvido, muito consumidor. Meu tio Rodrigo Beck fala pro Fetter que eu acompanho ele desde o programa X que lá legal, na Rádio Atlântida. cara. Voltou pra Atlântida, depois da passagem pela Pop Rock. De onde surgiu essa verve do Alexandre Fetter, gestor? Porque a gente sempre brinca, o Fetter é o Emílio Zurita do Rio Grande do Sul, do nosso sul Emílio, do país, que é um cara que consegue, em épocas distintas, formar times. E é o treinador, é o cara que tá ali sentado, organizando tudo isso e fazendo parte desse jogo. Sim. E tu acaba tendo times lendários, vitoriosos, os tempos passam, tu consegue formular novas contratações e acabar sendo vitorioso. De onde surge esse Fetter líder como profissional? Ou é uma parada que já te acompanha desde a adolescência, desde a infância? E como foi com o tempo, assim, enxergar essa tua qualidade e essa tua necessidade de se reinventar, né? Porque tu tá sempre consumindo e produzindo um conteúdo jovem, né? Ah, que louco isso, cara. Retomar um pouquinho antes, assim, dessa coisa de liderança. Eu sempre gostei muito de música, e quando eu ganhei meu primeiro radinho de pilha com 10 anos do meu pai para ouvir os jogos do Inter, eu lembro, um radinho pequenininho, Motorola, motorrádio. Eu sempre fui muito apaixonado. Depois comecei a fazer som como DJ nas festas do colégio. E aí no colégio eu já era meio que naturalmente um líder de turma, assim, eu falava pela turma, né, pela minha comunicabilidade, esse meu comportamento expansivo, ainda que eu seja um pouco tímido eventualmente, mas eu exercia esse papel de liderança da turma, assim, representava a turma junto aos professores e tal. E, cara, só que eu não comecei no rádio sendo líder, eu não comecei no rádio sendo gestor, sendo chefe, sendo um cara das ideias para o rádio e para as pessoas, para atrair as pessoas. Eu comecei como um comunicador, numa rádiozinha aqui em Porto Alegre, especialmente nos anos 80, final dos anos 80. Por que eu falei especialmente? Porque eu tenho um carinho por essa rádio, e essa rádio hoje ela voltou em forma de aplicativo. Ela está dentro do aplicativo. Eu posso fazer essa propaganda claro, aqui? Sempre. Dentro de um aplicativo multirádio que é meu, que eu desenvolvi com uns parceiros de TI e tal, chamado Minha Rádio App. Minha Rádio App. Pode baixar aí tanto para Google quanto para Apple. E essa rádio FM 100 tá lá dentro. O cara que era o gestor da rádio na época, hoje ele refez essa rádio para a galera matar saudades daquele tempo. Voltando então, eu era comunicador, depois ganhei a chance de ser o programador da Atlântida lá nos anos 90, em 93, 94. E aí quando eu saí da Atlântida, quando eu me indispus com a RBS pela primeira vez, eu entendi o porquê que eu havia me indisposto. Porque eu entendia que aquela chefia, ela não era legal pro produto, né, que a gente precisava. Aí eu falei, quer saber, cara, eu vou fazer então o meu tipo de liderança, o meu tipo de chefia com uma equipe que eu vou montar, com um produto que eu vou propor. E eu fui bater lá na porta do Mauro Borba, lá na Umbra, onde existia a Rádio Felusp, que depois por um momento ficou 107.1, e quando eu cheguei eu apresentei o projeto Pop Rock. E a partir daí, então, eu fui desenvolver esta liderança junto à equipe que eu tive que reformular, né? Cheguei na rádio, ela tinha uma equipe, eu entendia que tinha algumas pessoas que não poderiam estar naquele projeto naquele momento, mas que outras de fora deveriam estar. E aí foi o que aconteceu, cara. A gente mexeu na equipe e a magia aconteceu. Me perdi um pouco na linha do que eu estava falando, mas é mais ou menos isso, cara. Eu aprendi a ser, ou desenvolvi o meu espírito de liderança a partir dos líderes com os quais eu não concordava, né, dos quais eu discordava veementemente, até que houve uma briga e eu saí da empresa e fui, então, empreender um novo tipo
de chefia e liderança. Acredito que, cara, pelo tamanho, né, com toda humildade, mas pela relevância que a minha figura desenvolveu e alcançou, eu tenha me tornado alguém inspirador. Né, que alguém me olhe e diga, pô, eu fui fazer jornalismo por tua causa, mesmo que eu não seja jornalista. Eu quero trabalhar em rádio por tua causa, eu quero fazer comunicação por tua causa. Então eu acho que essa coisa né, dos degrauzinhos que eu fui subindo enquanto alguém de rádio, de comunicação social e tal, eu inspiro algumas pessoas e talvez isso seja o reflexo desse tipo de liderança, que é, cara, em primeiro lugar as pessoas, velho. Em primeiro lugar o bem-estar das pessoas. Se a pessoa não é bem-quista, bem tratada ou bem valorizada dentro de uma estrutura, essa pessoa não vai te entregar o que tu precisa dela. Então eu aprendi assim e virei isso, né? Esse cara que, em primeiro lugar, as pessoas, e daí depois vem o resultado do trabalho. A gente acaba sendo algumas vezes mais saudosista a ponto de dizer, antigamente era melhor, ou em algum momento era... Hoje é mais complicado, é mais difícil de fazer, de se manter nesse auge, nesse nível que tem o Pretinho Básico, nesse nível que tem a Rede Atlântida como um todo, ainda sendo uma formuladora de opinião no que diz respeito a consumo de música, apesar de ter todos esses Spotify e afins, ainda há muita gente que liga assim no rádio para ver o que tá rolando, o que vocês estão ditando ali. É mais difícil hoje, e o quanto vocês trabalham isso? Ainda que a gente tenha mais concorrência hoje, eu acho que não é mais difícil, cara. Eu acho que é mais fácil até. Porque tu tem um baita produto numa mídia tradicional e tu ainda tem todos os canais digitais para pulverizar esse produto. Então, se a pessoa não te ouviu no Pretinho Básico da 1h de hoje, ela agora, às 2h30 da tarde, já pode estar ouvindo o programa que foi ao ar hoje, ao vivo na rádio, numa plataforma de streaming de áudio, ou numa plataforma de streaming de vídeo, YouTube, Spotify. Então, eu acho que é mais fácil hoje, cara. Tu tem que só acertar a mão no produto e nas pessoas que vão desenvolver esse produto. Acho que é mais fácil. E falando sobre essa questão de liberdades e produção de conteúdos, a gente sabe que hoje diversos das pessoas que estão aqui dentro também possuem seus conteúdos externos e particulares. E a gente sabe quantas pessoas passaram por aqui, a rádio ergueu e ela funciona. A gente hoje como esse trampolim no Rio Grande do Sul, não existe nada comparado à Rede Atlântida, né? E aí soma-se todos os méritos da equipe da formulação. Vocês já tiveram por aqui o Duda Garbi, que conversamos por aqui, já tivemos Pedro Esmanioto, vários outros caras talentosos, Piangers, KG, Maurício, Mr. P, enfim, o Arthur também, um cara que passou por aqui. Tem toda uma ampla gama. Como é que faz hoje, primeiro, para buscar caras como o caso do Espinosa, como o caso do Gil, esses caras que são fantásticos, que trazem essa dose de personagens, como faz para captar esses caras e ao mesmo tempo, como faz para tu segurar esses malandros aqui, que eu acho que deva ser talvez o principal desafio teu hoje em dia, né? O que segura os caras aqui é o plano de saúde, sem dúvida. Né? É o plano de saúde, como diz o Cris. Não, eu tô aqui pelo plano de saúde. Porque o que acontece, cara? Tu descobre o trabalho desses caras em outros players, né? Em outras emissoras, em outros canais, e imagina que esse cara possa jogar no teu time. É como, cara, eu faço uma analogia que para mim é perfeita, o rádio e o futebol, as equipes, né? Tem o vestiário, que é o estúdio, né? Tem o técnico, que eu faço um pouco parte disso, mas eu também faço um pouco da direção do futebol, né? Do gabinete do futebol, que é a gestão do business em si. Mas, cara, é como tu ver alguém despontar num clube de menor peso da camiseta e querer trazer esse cara para um clube de maior peso de camiseta. É assim que funciona. Assim aconteceu com o Pedro Espinosa, com o Pedro Esmanioto, agora não vou lembrar mais quem estava em outro veículo da concorrência, mas basicamente esses caras, eles dão o tom desse exemplo. Assim. Perfeito. E tu faz toda essa captação sozinho? É um trabalho que tem conjunto com outros gestores que ficam aqui só? Porque nem tu falou, assim, a gente gosta de futebol, né? Eu também sou desse ramo. A gente acaba fazendo essa analogia sempre. E tem os caras, tem os olheiros que ficam ali. Ou é muito mais do teu consumo, da bolha que tu costuma tentar estar? Cara, eu prefiro fazer sozinho, cara. Eu prefiro fazer sozinho porque eu tenho uma máxima comigo e ela pode parecer até arrogante e egoísta, mas quanto menos gente tiver envolvida no processo, mais chance de dar certo este processo. Quanto menos opiniões divergentes
a partir do momento em que eu tenho uma opinião e que essa opinião ou esta visão, esta percepção sobre aquilo ali... Eu tenho uma outra frase também que me acompanha, que é: as minhas convicções me trouxeram até aqui. Então, eu prefiro sempre ir pelas minhas convicções. Talvez, cara, às vezes eu possa errar, mas com toda humildade eu errei muito pouco. Eu me enganei muito pouco com as pessoas. Então, eu prefiro assumir esse papel do cara que vai lá, vai conversar, vamos tentar entender como é que a gente vai se casar e entregar o melhor para a galera que nos escuta. Eu não abro mão disso. Outra figura que a gente acabou esquecendo, uma figura com uma grande relevância, que é o Nego Di, né? Que é outro cara que vocês captaram também através de áudios e afins. Sim, que não estava na concorrência, mas, pô, com essa efervescência digital, ele era um cara que, pô, os áudios dele circulavam pelo WhatsApp. Um dia o áudio chegou a mim e eu falei, cara, esse cara é muito legal, muito divertido, vamos ouvir esse cara, vamos trazer esse cara pra cá e tal. E veio, né? Veio, cumpriu o seu papel durante o tempo que todos têm, e aí a vida andou. E tu costuma também acompanhar esses outros conteúdos, porque esses dias eu ouvi dos 15 anos do Pretinho Básico, veio o Pedro Smanioto, veio o Pianges, vieram vários outros ex-participantes, ex-integrantes aqui do programa, e pra mim, que acompanhei, sempre ouvi muito o Pretinho, foram nostálgicos, foram especiais, foram né? momentos especiais, foram aparições sensacionais. Verdade, assim. Cara. Especialmente o Pianges e o Pedro, com todo respeito aos demais. Não, é porque são figuras realmente marcantes. Tu gosta também de consumir, cogita daqui a pouco ali adiante um retorno de um cara grande, um cara desse tamanho? Eu não vou negar que eu tentei falar com o Pedro, né, para o Pedro voltar, porque o Pedro foi um cara que foi muito importante para o programa enquanto Alcemar, né, cara. Mas é que hoje também o momento é outro, cara. A vida das pessoas anda e ele tem lá o produto dele, que é o Caixa Preta e tal. Isso faz com que fique mais difícil trazê-lo, né? Até porque tem uma questão de grana envolvida e tal. Mas eu tentei falar com o Pedro para o Pedro voltar. Não, justamente naquela época em que ele veio aqui fazer agora, pouco mais de um mês atrás, 2. Mas não rolou agora, mas também a gente não sabe o que acontece, daqui a pouco o mundo gira, ou ele vem, ou eu não tô mais aqui, tô em outro lugar e levo ele junto, porque é assim que cara, as coisas acontecem dessa forma, né, cara? E falando sobre o Alexandre Fetter, pessoalmente, tu é um cara que sempre foi uma figura pública muito forte, de opiniões fortes aqui também no nosso sul, e acabou de um tempo atrás migrando e morando nos Estados Unidos. Isso sempre costuma dizer que tu mora aqui, né, que tu tava numa passagem isso lá. Aí eu não abro mão de deixar isso bem claro. O movimento... Desculpa, conclui a tua pergunta. Não, mas é isso, eu queria falar sobre essa transição, como é que tem sido essa passagem por lá. Acompanho tu pelas redes sociais, vejo a transição dos teus filhos também, tu tem um filho hoje que é músico, então eu vejo todas essas aptidões artísticas presentes em toda a família, tua esposa, todo mundo conhece também a Rodaica, né, a sua filha que também está no meio da arte, pelo que eu vejo e stalkeio nas redes. Ela fez 2 faculdades de cinema e tá junto, né? A gente tá que bom que é todo mundo no mesmo núcleo. Assim. E como é que tem sido pra ti fazer? Hoje a gente, com o advento da pandemia, a gente viu o quão possível e natural é tu participar de uma forma distante. Como é que é pra ti e por qual motivo tu vês que essa tua mudança, por que tu foi? Se arrepende, não se arrepende? Acha que vai ficar pra todo sempre lá? Retorna? A ideia principal foi poder proporcionar para os filhos uma perspectiva de futuro que nós não tivemos, né? Porque nós somos de uma outra geração, enfim, né, cara? Pô, eu sou filho de professora primária e contador, né? O meu pai era contabilista, então, pô, não tinha naquele tempo lá no início dos anos 80, pelo menos para mim, a família não tinha possibilidade de mandar os filhos fazerem um intercâmbio, estudar fora e ter uma perspectiva diferenciada de vida, cara. Mas como o tempo passa e as coisas a própria globalização vai facilitando as coisas, a gente entendeu que, pô, cabe, a gente faz um esforcinho aqui, um esforcinho ali e vamos tentar proporcionar esse futuro melhor para eles. E o movimento foi em função disso mesmo, cara. Né? Que a Brenda pudesse fazer uma faculdade fora e se quisesse voltar para o Brasil e empregar aqui o que aprendeu fora, acho que seria muito legal. O Theo também, desde pequenininho, sempre muito envolvido com música, foi crescendo porque fez lá uma faculdade de música chamada School of Rock, que é uma franquia mundial. Então ele ficou 6 anos aprendendo e desenvolvendo essa aptidão que ele já apresentava. E, cara, hoje, depois de 6 anos vivendo essa vida, de ir e vir toda hora, daqui a pouco vai chegar a vez
deles escolherem o que eles vão querer fazer. O Theo fez 18 anos essa semana. A Brenda está com 26. Então, eles vão ter que escolher, cara. Mas o que a gente poderia fazer enquanto pais, acho que tá feito, entendeu? Tá aqui, estamos mostrando para vocês uma outra realidade. Agora, a escolha é de vocês. E tu, a Rodaica, a princípio, permanecem lá ou tu vê que o teu caminho vai ser daqui a pouco retornar de vez? Cara, é que não tem como não... A minha vida é aqui, cara. Eu tenho aqui CPF, CEP, CNPJs. A minha vida é aqui, cara. Não tem... Estar lá, muitas vezes, é um sacrifício. Porque não estar aqui é perder oportunidades. Não estar aqui é perder convívio com pessoas legais, com pessoas importantes para mim, como a minha própria família, né? Minha mãe e minha irmã, e amigos. Mas, cara, é um momento. Eu creio que deva se estabelecer daqui a pouquinho que essa rotina, ela tá estabelecida, né, cara? Vai, fica um mês lá, vem, fica 2 aqui, vai, fica uma semana lá, volta, fica uma semana aqui. É assim que é, por enquanto. E tu citou os CNPJs, a gente vê hoje o quão necessário, como eu falei, todos nós temos atividades externas e outras, e a gente está buscando aqui, através do podcast, criar uma outra receita, criar um outro projeto, que é algo que a gente acredita muito, que a gente acha que a gente possa evoluir. Tu tem a Severo, né, uma hamburgueria, uma franquia hoje extremamente estabelecida, né, em todo o sul do país, não sei se temos em outros estados também. Nós chegamos a Minas Gerais, em Belo Horizonte, e também São Paulo, na capital mesmo, mas a pandemia se encarregou de fechar essas 2 lojas lá e outras tantas aqui também no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E o que mais que o Fetter empresário tem, que está já em andamento, como tem sido isso? Foi algo que surgiu faz bastante tempo, que tu já iniciou nessa carreira de negócios paralelos? Cara, o salário do comunicador de rádio, do cara que trabalha em comunicação, vocês devem saber disso, ele é sempre muito menor do que a necessidade da vida, né, cara? E aí a coisa vai andando e tu vai entendendo que, tem uma oportunidade aqui para fazer um investimento, tem uma oportunidade ali, e sempre com amigos, né, com gente que tu conhece e confia. E quando surgiu a ideia da hamburgueria, que na verdade surgiu brincando de fazer cachorro-quente e hambúrguer com os amigos, a gente entendeu que era hora de fazer uma coisa mais séria, mais valendo assim mesmo, acreditando no produto, acreditando na qualidade do produto e no impacto daquela qualidade junto às pessoas que consomem. Então assim surgiu a Severo Garage. Mas tem também o outro lado do entretenimento, que é o Porto Alegre Comedy Club, que é um clube de comédia, e que é um restaurante, e que é um lugar, cara, que eu sou apaixonado, porque tem uma energia diferente. Porque se tu visita, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, se tu visita aquele lugar, tu entende que na noite anterior, e na noite de hoje, e na de amanhã, as pessoas estarão lá para serem felizes. Cara, e não tem nada mais legal do que tu trabalhar para pessoas que querem ser felizes. E assim a gente vai, cara, tentando achar oportunidades para sempre, né, fazer mais por alguém, fazer mais por ti, ter uma vida mais estável, uma vida mais tranquila. E eu acho que é assim que tem que ser, cara. A gente fala sobre ser feliz, eu sei que essa pergunta que eu vou te passar, ela é um pouquinho mais delicada, digamos assim, mas eu acho que é importante, justamente porque eu falei no início do programa, tem um cara que tem uma personalidade e nunca fugiu de dar suas próprias opiniões no microfone. E tu foi para os Estados Unidos, a gente sabe da efervescência política que vive os Estados Unidos também, bem como no Brasil, independentemente de ideologia, de nomes, de polarizações ou não. O que tu tem achado das movimentações, tu que se diz ainda, se diz não, obviamente é um brasileiro e afixado aqui, certamente tem a preocupação porque tem familiares, tem amigos aqui. Como tu vê as movimentações? Qual que é o teu sonho? Às vezes a gente costuma aqui deixar que seja na utopia, vamos pensar qual que seria as pessoas, as índoles ou as ideias que deveriam reger, digamos assim, o Brasil, porque a gente sabe que quando tu fala em buscar nos Estados Unidos melhores oportunidades para os seus filhos, significa que talvez aqui a gente não tenha todas elas, né, para que a gente possa deslanchar e conseguir construir carreiras como a tua, como a da Rodaica e de tantos outros grandes caras que tem aqui. Então, como é que é o pensamento do Fetter no que diz respeito a uma formulação de pessoas para reger o Brasil, para que daqui a pouco, nem que seja no médio e longo prazo, a gente ainda é uma democracia recente, né? A gente não pode esquecer disso, mas no longo prazo tentar de alguma forma deixar um pouquinho mais justo para que a gente tenha oportunidade também de evoluir, de empreender, são coisas que a gente tenta fazer, que é tão difícil, mas a gente vai na raça, né? O que tu enxerga desse panorama político?
Cara, eu vejo que o Brasil é um país, e tem uma frase que eu adoro, que é: o Brasil não é para amadores. E não é para amadores, né, cara? A gente tem hoje nas posições que definem o nosso futuro, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, tem pessoas que são viciadas já num sistema, né, político que se arrasta e que não é pró-povo, não é pró-pessoas, né? Ele é pró-políticos, né, cara? Ele é pró-armações, ele é pró o bem-estar das pessoas que estão ali politicando. Mas para mim, cara, a diferença fundamental assim entre essas duas culturas que eu convivo é a educação, cara. A base de tudo é a educação, cara. Se tu não tiver... E eu fico impressionado cada vez que eu volto a Porto Alegre, independente de se uma semana ou 2 meses que eu estou aqui, a educação das pessoas na rua, cara. As pessoas, elas nos Estados Unidos, as pessoas são amigas na rua, mesmo não se conhecendo. É um cuidando do outro, protegendo o outro, o cara dá o pisca para entrar, eu diminuo para o cara entrar, na placa de pare eu sou obrigado a parar, no sinal vermelho eu sou obrigado a parar. Mas aqui parece que não é assim, cara, porque falta a base, a educação, o entendimento das pessoas de que o coletivo é feito para todo mundo, não é para um. Então, cara, se não houver educação, cara, se não houver um investimento em educação, uma consciência de que a educação é o principal para uma nação, a gente não vai longe, cara. A gente não vai muito longe. E são as vertentes que tu costuma pesquisar na hora de tentar escolher. Sei que a gente acaba, às vezes, ficando meio de mãos atadas, que a gente tem na mão só um voto, mas se nós também não buscarmos, né, as pessoas adequadas, então o mote para ti principal do cara lá na hora de apertar o confirma tem que ter uma vertente, uma verve pro lado da educação. No mínimo, né, cara? No mínimo, educação, né, cara? Porque a gente vê o país sucateado em todas os seus departamentos, né, cara? A Rodaica fala muito bem, ela o meu sonho é que viesse um CEO, não importa de onde, ele pode ser da Nova Zelândia, pode ser da Austrália, dos Estados Unidos, que viesse um CEO organizar essa empresa. Porque um país é uma empresa, né, cara? E a empresa tem que funcionar, tem que ter todos os seus departamentos andando, cara. E no Brasil não me parece que isso seja possível ou viável num tempo curto, assim. Não sei se eu, hoje com 55 anos, não sei se em 30 anos, quando eu tiver 85, se eu vou conseguir realizar esse sonho, né, de ver o país crescido, robusto, com a musculatura, né, consistente. Eu não sei se a gente vai ver isso, cara. E aí volta lá no início da minha ideia de ter apresentado uma nova realidade para os filhos, né? Uma outra oportunidade, uma outra possibilidade. Ó, aqui no nosso lugar é assim, mas vamos ali ver como é que é ali, vamos ali ver como é que é ali, e aí vocês escolham. Se tu quer voltar, ficar aqui e tentar fazer a diferença, vai ser demais. Agora, se tu entender que, cara, eu não vou fazer a menor diferença, eu não vou ter força para fazer a menor diferença. Eu já fui chamado algumas vezes para conversar com alguns partidos políticos, me oferecendo né, cargos políticos no sentido, quer ser vereador? Quem sabe a gente faz uma parada de deputado estadual para ti, deputado federal, senador? Eu falei, cara, não passa por mim esse desejo. Jamais concorreria. Jamais concorreria, cara. Porque pelo que eu tenho visto nos últimos 55 anos, ou vamos botar aí 45, né, vamos dizer que eu tenho um discernimento a partir dos 10 anos de idade. Cara, não é assim. Não jogaria esse jogo. Vai estar cheio de gente bem intencionada, mas, cara, um bem intencionado perto de outros tantos mal intencionados não faz nenhuma diferença. E tu citou que um país, um estado, ele é como se fosse uma empresa. Vamos fazer uma dança e retornar para as questões empresariais, deixar o papinho um pouquinho mais leve, porque um dos grandes produtos da Atlântida é o Planeta Atlântida. A gente sabe que ficou por conta dessa questão desse período da pandemia, que acabou, né, sendo prejudicial a diversas pessoas. Eu imagino que para a Atlântida foi também um grande prejuízo sob diversos pontos de vista, e principalmente, ou pelo menos para o público, né, a ausência, esse hiato sem um evento tão consagrado em todo o sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como está a organização já para uma próxima? Teremos um Planeta Atlântida em 2023, e o que de diferente que tu espera? Porque eu imagino que todo o público, toda uma gurizada que já foi e foi poucas vezes, ou que
quer debutar no Planeta Atlântida deve estar muito ansioso, muito apreensivo. É um trabalho que aos pouquinhos vocês já estão jogando na programação. Como é que tá? O que tu pode falar sobre esse bastidor de um planeta no ano que vem? Não, na programação ainda não tem nada, mas eu acredito que sim. No ano passado, enquanto a gente estava ali ainda sem entender o final de um possível final da pandemia, existia a forte possibilidade de ter um planeta. E aí foi descontinuada essa vontade e possibilidade há umas semanas do anúncio do evento. Mas, cara, eu acredito que sim, em 2023 a gente vai ter Planeta Atlântida e eu espero que a coisa já tenha voltado definitivamente ao normal e que a gente entenda que esse normal, ele requer alguns cuidados, né? Algumas observações e tal, e tomara que tenha, cara, porque é muito legal, velho, é muito legal tu ver uma gurizada, uma juventude reunida em torno da música, né, da festa, da alegria de um evento como o Planeta Atlântida. Tomara que tenha, vai ter, cara, acho que vai ter. Massa. E nós temos um quadro aqui em todas as edições, todo mundo que veio hoje, esse é o 48º programa, e a gente tem sempre uma indicação do nosso convidado, que é o quadro, nós somos Olhos Papo, é o quadro chamado Olha Isso. O que é o Olha Isso? Eu não gosto de utilizar essa palavra, mas às vezes para a pessoa tentar entender eu utilizo, que é uma espécie de rótulo, digamos assim, de classificação. Isso é a cara do Alexandre Fetter. Para que tu olhe aqui para nós nessa câmera e diga para quem nos acompanhou até esse instante. A câmera da verdade, a câmera da verdade. O que é o Alexandre Fetter? E quando eu digo essa indicação, esse Olha Isso, ele é muito aberto para experiências, para leitura, para um livro, para uma série, a gente já teve indicação, o Bagé foi um que indicou façam terapia. Eu acho que essa aí deveria ficar para todas as edições, porque é um cara que faz, e que é um troço que faz tão bem para nós. Mas o que é a parada que é muito Alexandre Fetter, que se tu tivesse que colocar no teu currículo ali, como a biozinho ali para definir, e seria mais ou menos por aí, qual o tipo de indicação que tu daria para quem nos acompanhou até aqui, Fetter? Eu acho que, tenho certeza que é o que está na bio do meu Instagram ali. Cara, é entretenimento. Para mim, entretenimento é a palavra. A pessoa que se entretém com alguma coisa que a faz feliz, que a tira do seu estado normal, né, de estresse, preocupação e ansiedade e angústia do dia a dia, a pessoa que se permite um momento de entretenimento no seu dia, e o Pretinho é um momento de entretenimento no dia das pessoas, ir ao clube, dar risada com um artista no palco é entretenimento e tira as pessoas desse estado, comer um hambúrguer, né, um cachorro quente, uma batata frita deliciosa, para mim também é entretenimento e alegra e deixa as pessoas mais felizes. Para mim é isso, cara, é entretenimento. Óbvio que tem toda uma questão paralela a isso, que é o respeito às diferenças, a consideração com as pessoas, o saber, o entender que as pessoas são diferentes e por sermos todos diferentes somos todos iguais. Cara, para mim é isso, cara. O respeito ele é cada vez mais necessário. A gente tem que observar que é necessário respeitar as pessoas. Perfeito, muito obrigado por essa indicação. A gente, dentro de um ambiente que está de confecção de conteúdo, de entretenimento, fica muito feliz com essa indicação, porque eu acho que o Olhos Papo se engloba mais ou menos nesses períodos de felicidade, de tranquilidade. Daqui a pouco tu tem uma rotina um pouco desgastante, tu chega em casa, ouve uma troca de ideia, acaba captando uma outra coisa que pode inspirar. E muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia com a gente. Cara. Muito obrigado por depois comer uma fatia conosco desse nosso primeiro ano de vida. Então, cara, obrigado a todos que estiveram até aqui. Agora eu vou pedir, se inscrevam no nosso canal, deem um like, compartilhem, a gente está em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, estamos por tudo lá, só procurar Olhos Papo que tu vai encontrar o nosso conteúdo. Por favor, compartilhe também Spotify, esqueci de comentar com isso, que é só ouvir, tá na correria. Então, por favor, obrigado a todos que estiveram até aqui, todos que sempre contribuíram, compartilharam o nosso conteúdo. Completamos um ano de vida, agora nesse fim de julho de 2022, esperamos que o primeiro de muitos, crescendo com mais apoiadores, com mais personalidades e com pessoas gigantescas, como o caso hoje. Tivemos o prazer de dividir essa mesa com o Alexandre Fetter. Fetter, obrigado também por abrir as portas da Rede Atlântida, um ambiente magnífico, inspirador também para todos nós que somos e produzimos isso aqui. É sempre o espelho para todos os comunicadores. E, como sabe, toda segunda-feira, 20 horas, vídeo novo no nosso canal Olhos Papo.
Obrigado dessa vez com o Alexandre Fetter. Semana que vem com mais gente legal, mais gente diferenciada e sempre prezando, obviamente, pela pluralidade dos convidados. É o que a gente tá. Obrigado, Fetter. Cara, eu que agradeço. Parabéns pelo ano de programa e vida longa. E um abraço a todos os nossos telespectadores ou também os nossos ouvintes. Sem dúvida. Valeu, gurizada. Valeu. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.